Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão para a catequese paroquial da paróquia Nossa Senhora Nazaré, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 11. Então, primeiro nós vamos fazer a leitura do pequeno texto. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 11. Então, nós fazemos essa leitura. Depois cada um coloca a impressão que teve essa leitura. Depois nós vamos ver o pessoal olhar o vídeo e ver o que nós podemos ver o que está escrito. Versículo 6. Deus disse que exista um firmamento no meio das águas, para separar águas de águas. Versículo 7. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. Novamente, Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. Versículo 8. E Deus chamou o firmamento céu. Houve uma tarde, uma manhã, foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim se fez. Versículo 10. E Deus chamou ao chão seco, terra, e ao conjunto das águas, mar. Deus viu que era bom. A palavra terra aqui não significa mundo, um conceito planetário, mas é um conceito geográfico, é terra mesmo. Versículo 11. Deus disse que a terra produza relva, ervas que produzam semente e árvores que deem frutos sobre a terra. Frutos que contenham semente, cada um segundo a sua espécie, e assim se fez. Vamos olhar o versículo 6. Deus disse, e disse Elohim. Então, o verbo primeiro, depois o sujeito. E disse Elohim, Deus, que exista uma extensão em meio à água, que haja uma separação entre águas das águas. Versículo 7. Fez Elohim o quê? A extensão, a separação entre as águas que estão abaixo da extensão e entre as águas que estão acima da extensão. E assim se fez. Versículo 8. Chamou Elohim, verbo primeiro, depois o sujeito, a extensão céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Deus criou e deu nome a esta extensão. A extensão vem chamado firmamento. A extensão é o espaço entre a terra e o céu. As duas águas estão separadas por uma extensão. Nós podemos chamar essa extensão de atmosfera terrestre. No versículo 7 vem descrita essa separação. Deus dá o nome, àquilo que era caos, que estava em desordem, o caos universal, e a criação vai progredindo. Deus cria os céus e separa a água que está sobre os céus das águas que estão abaixo na terra. Versículo 9. Deus disse, isto é, disse Elohim, que as águas se ajuntem debaixo dos céus, num lugar único, e apareça o enxuto. E assim foi, assim aconteceu. Versículo 10. E chamou Deus, isto é, chamou Elohim, o enxuto terra, e ao conjunto de águas, o acúmulo de águas, chamou mar. E viu Deus, isto é, Elohim, que era bom, belo, e Deus admirou que tudo que ele criou era belo, era bom.
Primeira vez que Deus vê algo que lhe agrada. Há uma separação. A terra vem colocada no lugar ajustado, ordenada, e a água no lugar ordenado, ajustado. Então, nós vemos que há uma separação. E disse Elohim, Deus: faça produzir a terra a erva, a vegetação fresca, e plantas de semente e árvores frutíferas, de fazer fruto, cada um segundo as espécies de semente sobre a terra. E assim se fez, isto é, aconteceu. O segundo dia, o firmamento. A imagem se trata de águas colocadas na parte de cima, de águas colocadas na parte de baixo. Nós vamos ver, então, no dia do nosso encontro, um quadro dessa visão de mundo do judeu. Deus ordena a ação e ela é executada, sem intermediários. O firmamento retém as águas superiores. O autor do livro do Gênesis separa a vegetação em 3 grupos. Primeiro grupo, a simples erva, em que os grãos não são visíveis. Segundo, as ervas e as plantas com haste e grãos. E terceiro, as árvores com seus frutos, suas sementes, a palavra sêmen, são os reprodutores. O Gênesis vem descrito por 2 princípios numéricos. Diz por 10 vezes, disse Elohim. Essa expressão acontece 10 vezes. E 7 vezes fala que foi o dia da criação. 6 dias, e o 7º dia Deus santificou. Depois nós vemos 7 expressões. Deus viu que tudo era bom, era belo. Deus é aquele que diz e a sua palavra se cumpre. Ele é o artesão que executa e contempla aquilo que foi realizado, a obra perfeita. Ele dá ordem às coisas. É uma criação harmônica, não é uma criação confusa. No versículo 9, as águas se ajuntem debaixo dos céus e apareça o enxuto. Separou terra de mar. Se a separação das águas acima e das águas abaixo é uma separação vertical, agora a separação da terra e do mar é uma separação horizontal. Deus ordena por meio da sua palavra que exista uma extensão, a extensão no céu. Então, essa extensão entre água e terra, uma extensão sólida como metal. É um firmamento, uma coisa firme. É um metal sólido e batido. Se pensava o céu como uma cúpula sólida, dura como metal e transparente como um cristal. Devemos ver este firmamento como um teto de um quarto. Havia uma separação da água. No centro deste universo veio uma ampola de vidro. Existem, então, em cima águas e existem embaixo outras águas. As águas de cima estão no firmamento, as águas de baixo no abismo, onde a concepção mitológica hebraica bíblica se diz que ali mora, isto é, no abismo, o Leviatã, a serpente primordial que vem concebida como caos, gerador de todo o caos, onde a Escritura o considera um monstro horrível e bastava olhar nos olhos dele para se tornar cego.
O mito vê Leviatã como um brinquedo que Deus pode brincar com ele. Entre a água superior, a abóbada celeste e as águas inferiores existe um vazio. Existe um vazio. É o ar que respiramos. Existe então um pensamento de que Deus, quando criou tudo, já existia, já havia pré-existente a água. Não se diz que Deus criou a água, mas que o Espírito de Deus pairava sobre as águas já existentes. O caos, o que era vazio, era já formado de água. A palavra céu, Deus criou o céu e a terra, a palavra céu é uma palavra composta de água e fogo. A água é a fonte da vida. Desta água foram criadas todas as coisas. Da água, da luz e do fogo divino. Então, a água já existia no momento que Deus cria o céu, pois a palavra céu é um composto de água. O céu é um extrato de água sólida, acima, onde Deus, na parte de cima. E acima disso tudo, Deus coloca o seu trono. O firmamento, o céu, se pode entender o local onde se recolhe a água, que protege o nosso mundo sob a cúpula das águas superiores. Existe a criação da água, existe a criação da terra. A terra vem dividida em dois ambientes, o mar e a terra. Deus separa com objetivo para construir uma casa para o homem criado à sua imagem. Deus dá o nome ao mar e Deus dá o nome à terra. Quando nós vemos a palavra Shamaim, céus, essa palavra é um conjunto de água e fogo. O céu, então, era visto pelos judeus como uma mistura de água e fogo. Do céu pode vir o fogo sob a forma de relâmpagos, ou a água sob a forma de chuvas. Então, essa é a reflexão que a gente faz sobre essa complexidade desse texto. E, no fundo, quer dizer, Deus está ordenando as coisas. Primeiro, separando as águas de cima das águas de baixo. Uma separação vertical. Depois, ordenando e separando a terra do mar. E cada um colocado no seu lugar. Depois, a terra produzindo o verde, não só as plantas, mas suas sementes. E ele começa, então, a colocar e ordenar essa obra da criação, tendo em vista o ser humano que vai ser criado depois, no sexto dia. Então, esse é o que nosso texto diz, né? Então, depois nós vamos continuar, né, a nossa reflexão, pegando o versículo 12, que é uma continuação da continuidade sobre essa criação das ervas, e que é importante para nós, depois nós fecharmos esse ciclo, e depois desse ciclo, a gente fazer, que a gente possa fazer, né, para a gente fazer um encontro, para a gente conversar sobre esses versículos. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.